Olá pessoal, eu sou o Cláudio Leles, aluno do ITA de doutorado, orientado pelo professor César Marcondes. Estou aqui para apresentar o resultado do trabalho intitulado Uma abordagem de detecção de atividade maliciosa em ambientes hospitalares. Bom, aqui é uma breve agenda do que nós vamos tratar durante a apresentação, a contextualização, a metodologia que nós utilizamos, os experimentos conduzidos e algumas lições aprendidas que nós conseguimos extrair. Bem, esse é o dia a dia dos hospitais modernos, né? Dispositivos, sistemas e aplicativos interconectados, trafegando dados continuamente, e esses dispositivos eles podem estar acoplados ao corpo do paciente, detectando os sinais vitais, todas as informações sensíveis do paciente para o tratamento dele e enviando através da rede Wi-Fi para um sistema central, que é o chamado EHR, onde ficam armazenadas as informações de tratamento, as informações dos médicos, dos próprios pacientes. Essas redes, pequenas redes próximas ao corpo do paciente, são chamadas BANs. E elas também se intercomunicam, certo? Esses dispositivos, esses sistemas constituem pontos de entrada, possibilidades que atraem os cybercriminosos. Isso transformou a segurança cibernética num componente crítico da TI em saúde. De um lado você tem os órgãos reguladores e de controle, com as suas exigências em segurança. Do outro lado, você tem os gestores de TI e segurança cibernética com um desafio nas mãos, um verdadeiro gargalo, que é a complexidade do ambiente hospitalar, aliado aos recursos escassos, onde ele tem que fazer mais com menos. Diante disso, capturar as nuances das diferentes políticas de segurança refletidas nos processos em operação não é trivial. A nossa ideia é, utilizando um modelo de dinâmica de sistemas que foi apresentado por nós em um trabalho anterior, nós fomos capazes de mimetizar essa complexidade do ambiente hospitalar. Os modelos de dinâmica de sistemas eles são modelos com controle por retroalimentação, onde cada entidade do modelo é possível de você retroalimentar com as informações do passo de simulação anterior. Então essa infraestrutura hospitalar nossa foi observada como um conjunto de BANs, Body Area Network, são redes próximas ao corpo, que oferecem uma visão sistêmica desses componentes, sejam usuários, seja o próprio EHR ou os dispositivos interconectados, e no qual o nosso objetivo é exatamente olhar a influência entre esses dispositivos. O primeiro passo da nossa metodologia foi a geração do dataset. Esse dataset ele é resultado do banco de dados gerado pelas réplicas de simulação do modelo de dinâmica de sistemas. Foram feitas 200 réplicas de simulação. Cada réplica contou com 1.800 passos de simulação. E aí, nesse ponto, a gente fez uma análise de convergência das réplicas de simulação para tentar entender se a gente poderia utilizar um conjunto menor de réplicas. Foi encontrada uma heterogeneidade nos comportamentos dos fluxos e dos componentes do modelo ao longo das réplicas de simulação. Foi encontrada uma convergência a partir de 100 réplicas, no entanto, essa convergência não se verificou em todos os elementos. E como resultado, optou-se por não reduzir o número de réplicas a serem usadas no dataset inicial resultante. Esse foi o processo que nós utilizamos como metodologia. A partir do dataset inicial, fizemos a retirada das amostras duplicadas, porque essa era uma possibilidade que havia diante do banco de dados inicial. Então nós criamos um dataset com amostras únicas.
E na sequência, a seleção de features. Inicialmente fizemos a retirada das features com variância zero e em seguida utilizamos um método de eliminação recursiva de features com cross-validation para conseguir detectar o melhor conjunto de features que dá o resultado ótimo de métrica de validação. Em seguida, fizemos uma classificação sem parametrização, né? Detectamos a possibilidade de fazer uma poda posterior, lembrando que o nosso classificador foi uma árvore de decisão, então fizemos essa poda posterior. E no passo 5, a classificação com parametrização, no qual observamos a redução de complexidade da árvore resultante. Bem, o nosso experimento, teve o objetivo de analisar o classificador gerado, a fim de verificar a viabilidade de uso, com relação a classificar a ocorrência de atividades maliciosas. Do ponto de vista do cenário de operação, aqui nós simulamos 3 cenários de operação: cenário normal, cenário do ataque man in the middle e do ataque de negação de serviço distribuída, no contexto de cibersegurança na infraestrutura hospitalar. E aí o dataset que nós utilizamos foi o dataset resultante, contando com 5 atributos, mais o atributo alvo, todos os dados numéricos e contínuos, e conjuntos parciais de réplicas de simulação, 30 réplicas, 100 réplicas e 200 réplicas. A avaliação foi feita por meio do cross-validation e a métrica utilizada foi a F1 Score. Em relação aos resultados, eu chamo a atenção nos dados de 200 réplicas, certo? Aonde, utilizando o índice Gini como métrica do ganho de informação, para tomar a decisão de onde fazer a divisão na árvore de decisão, quando a gente utilizou a parametrização, isso era esperado uma queda do desempenho do F1 Score, porque a gente sabia que ao fazer a parametrização utilizando o valor de alfa dentro do modelo dessa poda posterior, a poda posterior evita o overfitting do modelo, mas a gente sabia que como efeito colateral a queda do F1 Score. Também ocorreu no caso da entropia menor, menos de 0,5%, e onde a gente observa o ganho. O ganho é na redução da altura da árvore e assim na redução da complexidade dessa árvore. Antes, a altura máxima de 50 nós, então você, no pior caso, faria 50 verificações até chegar numa decisão. Com a parametrização, isso cai para apenas 6 verificações, sem contar o número de nós da árvore, o número de nós folha na árvore. Antes batia 3.613 nós folha em média, e isso caiu para 10 e 11 nós folha. Com isso, a gente consegue inclusive mostrar a árvore completa. E como que a gente pode, diante da árvore completa, tomar as decisões internamente? Como que um gestor conseguiria ler as informações que estão nessa árvore? Então a gente selecionou 4 regras para comentar possíveis ações. Primeira ação, que é básica: considerar as entidades como famílias de dispositivos. Eu não vou querer monitorar um dispositivo específico. Eu vou escolher monitorar uma família de dispositivos, sejam as BANs da UTI, sejam as BANs dos quartos de internação. Então são as famílias dos dispositivos. Todos os dispositivos medidores de glicose, certo? Pela regra 1 e a regra 2,
A ação a ser tomada é monitoramento constante no EHR, lembrando que o EHR é a unidade central de banco de dados que armazena as informações sensíveis. Definir níveis de alerta, certo? Aonde esses níveis de alerta? Nos fluxos entre a família de bans de UTI, por exemplo, e o EHR. O nosso objetivo é detectar um ataque meningemido em curso, certo? Pela regra 3 e a regra 4, a gente acrescentaria a família de bans dos quartos de internação ao monitoramento e aumentaria a vigilância. Por que isso? Porque as bans de internação serviriam de balizadores ao detectar um ataque de DDoS. As regras 1, 2 e 3 estão associadas a um ataque man in the middle. Entre a regra 3 e a regra 4, a mudança para detectar um ataque DDoS também é sutil. Aí vai o aumento de vigilância. E esse processo, né, há de se repetir para todas as regras da árvore diante da disponibilidade dos gestores, certo? E aí algumas lições aprendidas, certo? Comportamentos de fluxos e estoques com valores positivos devem ser monitorados, sim, mas com valores negativos também, porque é sutil a diferença e os fluxos pelo modelo dinâmico de sistemas podem ter valores negativos quando eles estão atravessando informação. Então, uma informação sai do ponto A, vai para o ponto B, ela pode ficar negativa, os valores ficam negativos no ponto A. Bom, a rastreabilidade entre os valores numéricos de cada entidade e a árvore de decisão gerada facilita a análise das regras para refinar o modelo e as políticas operacionais implantadas. Então eu consigo, com grau de precisão, dizer qual é o fluxo que eu posso monitorar, ou a família de dispositivos, ou um dispositivo específico, lembrando que aquilo é apenas uma recomendação, certo? Isso facilita a análise das regras. E por fim, monitorar usuários é um desafio quando alinhado a aspectos de privacidade. Então, para evitar que eu faça um monitoramento de um dispositivo, de um usuário externo que está no meu hospital ou qualquer coisa do gênero, eu vou utilizar apenas as entidades da estrutura hospitalar para gerar o modelo. E aí, através do fluxo nos dispositivos, eu serei capaz de detectar um ataque em curso. Bom, é isso. Deixo aí o meu contato, o meu e-mail para qualquer oportunidade futura. Muito obrigado.